Olá, sou o Rubens Branco. Vamos falar hoje sobre uma possível nova reforma tributária que volta agora à pauta com a assunção aí dos novos ministros no novo governo. Um dos fatores que sinaliza o sentido de uma volta a uma reforma, discussão de reforma tributária, foi a escolha do economista Bernardo App como novo secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda. Ele e o deputado Baleia Rossi são os autores da proposta de emenda à Constituição número 45, conhecida como PEC 45, em tramitação no Congresso Nacional já há algum tempo, que prevê a unificação de 5 tributos em um único imposto sobre bens e serviços, chamado IBS. A PEC 45 propõe substituir 5 tributos atuais pelo IBS. Quais seriam esses tributos que desapareceriam? O IPI, o COFINS, de competência da União, a contribuição para o Programa de Integração Social, conhecido como PIS, também de competência da União, o Imposto sobre Operação relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, este de competência dos Estados e do Distrito Federal, e do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza de competência dos municípios. Esse novo imposto, o IBS, terá uma alíquota unificada para todos os bens e serviços, sendo uniforme sobre o preço sem imposto. Por outro lado, a PEC 45 também prevê a criação de um imposto federal seletivo controlado pela União, que terá como objetivo desestimular o consumo de produtos considerados supérfluos, como cigarro, bebida alcoólica, etc. Na realidade, senhores, a discussão de reforma tributária, a cada governo que entra, vem a discussão da reforma tributária. A reforma tributária passa pelo Congresso, também passa por uma eventual alteração na nossa Constituição, o que é uma tarefa difícil de se fazer. Mas como a pauta em si, reforma tributária, emociona ou embevece as pessoas aí da nossa sociedade, todo governo que começa, reforma tributária, reforma tributária. Eu me lembro que todos os governos anteriores começaram com a mesma pauta e terminaram o final do mandato sem fazer reforma tributária alguma. No meu modo de ver, é o que vai acontecer novamente. Porque, na realidade, o que nós temos que fazer é simplificar cada vez mais a nossa legislação, o que já vinha sendo tentado no último governo, e deixar as modificações para serem feitas legislativas quando o sistema estiver mais racional, ou seja, não existir mais tanta burocracia para pagamento de impostos. Eu, pessoalmente, volto a manifestar aqui a minha incredulidade quanto a uma possível reforma tributária, uma vez que o que se quer nessa reforma tributária é garantir mais recursos para a União de uma maneira geral, sem, na realidade, mudar muito o estado de coisas que existe atualmente. O que existe atualmente é muita burocracia e aí sim os contribuintes deveriam pressionar o Congresso para que se altere a nossa legislação, continue se alterando a legislação para tornar a legislação mais simples, ou seja, pagar o imposto seja uma coisa simples de se fazer e não se levar 2, 3, 4, 5 dias do mês só para fazer o cálculo dos impostos.